Mercado de arte no século XIX, o artista pós-Colbert. Mas é curioso a gente notar que nesse período, né, nas primeiras décadas do século XIX, especialmente 1830, 1840 e também na década de 1850, a gente vai ter uma série de movimentos que vão surgir se contrapondo àquela ideia de uma arte chamada acadêmica. A ideia de uma arte acadêmica tem a ver, como eu disse para vocês, com uma academia de belas artes, que diz como o artista deve pintar, que diz também quais são os temas que ele deve pintar, por exemplo, os temas ligados à mitologia, os temas ligados à própria Bíblia, os temas ligados também à própria história do seu tempo, aquilo que a gente conhece como pintura de história. Esse é um ponto interessante da gente notar, porque essa pintura de história, que tem a ver com esses temas elevados, ela vai ser considerada por esse sistema acadêmico como superior, por exemplo, à paisagem, como superior aos retratos. O fato é que essa maneira rígida de organizar a produção artística ou de priorizar certos temas e certas técnicas em detrimento de outras, vai começar a ser cada vez mais questionada. E tem um cidadão, tem um artista que é especial nesse processo, que é esse artista chamado Gustave Courbet. Vocês estão vendo aí o nome dele. O Courbet, entre outras coisas, vai ser um artista que vai ser capaz, digamos assim, de causar, né? Ele vai ser um artista que vai inaugurar o ethos do artista contestador, mas não só, né? Em algum sentido, embora tecnicamente a gente não possa falar no Courbet como um artista que faz arte moderna, em certo sentido ele antecipa, ou melhor, ele cria alguns dos dispositivos dos artistas que a gente vai chamar de artistas da arte moderna no futuro. E é interessante porque vocês podem ver comigo aqui, né, o retrato, vocês estão vendo aqui, bom dia, senhor Courbet, né? Bonjour, monsieur Courbet. A colega aqui fez um comentário, né, hashtag Courbet, a origem de tanta coisa, com um foguinho. É verdade, né, Área? Inclusive, eu acho que você faz referência a um dos quadros mais famosos dele, que é A Origem do Mundo, né, que é um quadro que por muito tempo aí, até hoje, né, gera certo desconforto em algumas pessoas. Mas o fato é que vocês podem observar aqui comigo, nessa pintura, Bom Dia, Senhor Courbet, a gente vê o próprio artista. Esse cara aqui que está com esse cajado, com essa barba comprida, é o próprio Courbet. E ele está caminhando e ele encontra o colecionador que comprava as obras dele, esse cidadão que vocês estão vendo aqui. Vejam, para quem quiser saber, o nome dele era Bruyat, né? Bruyat, né? Tem até um museu da coleção dele em Montpellier. O fato é que o artista chega, ele encontra o seu comprador, ou seja, aquele personagem do qual ele depende para viver. Se o cara de barba ruiva que não comprar as obras dele, ele não vai conseguir produzir, ele não vai conseguir viver. Mas vejam, o colecionador aparece vestido né, como um burguês, um homem das cidades, acompanhado do seu criado e de um cachorro, e o artista, que tem um certo ar de superioridade em relação a eles, aparece como uma espécie de eremita, né? Tem até uma autora chamada Linda Nochlin que faz uma bonita análise dessa figura do artista como eremita. Ele é um sujeito que está longe da sociedade burguesa, que se constitui no século XIX, ou melhor, que se consolida no século XIX. Ele não tem um lugar nessa sociedade, ele vive isolado, ele tem uma espécie de acesso a uma realidade que as pessoas que não são artistas e que não comungam da racionalidade artística dele, mas que são pessoas ligadas a uma racionalidade burguesa, não têm. Então ele olha para o mundo e ele diz para o mundo, de cima para baixo, e é literalmente de cima para baixo, vejam como ele ergue, né, o queixo, vejam a altivez dele ao se relacionar com o colecionador que compra as obras dele. Então ele diz de cima para baixo aquilo que o colecionador deve entender como arte. Não é mais uma tradição ligada ao Renascimento, ligada à mitologia, ligada à academia, que vai dizer para você, artista, o que você tem que pintar. É você, artista, que vai dizer para o mundo aquilo que o mundo deve entender como arte. E vocês entendem o quanto a gente tem uma coisa interessante, uma diferença que surge aqui.
Porque com o Courbet, é o artista, a partir da compreensão pessoal que ele tem do mundo, que vai dizer para o mundo que o mundo deve entender como arte. Porque o artista, pelo menos o artista pós-Courbet, ele não é um sujeito previsível. Ele não é um sujeito do qual sabe-se o que esperar. Ao contrário, ele vai trazer alguma coisa e, de alguma maneira, as pessoas vão confiar nesse artista. Ou nem sempre. Mas ele vai dizer para o mundo aquilo que o mundo deve entender como arte. Se o mundo vai legitimar isso ou não, é outro papo. Mas essas instâncias de legitimação que estão no mundo, o mercado é uma delas, né? O mercado é muito importante para legitimar aquela proposta que o artista apresenta como arte. E é interessante a gente pensar que o Courbet vai inaugurar esse ethos, né? Vocês viram ali no slide anterior a legenda desse quadro, né? A legenda desse quadro, opa, vocês me perdoem, a legenda desse quadro é essa aqui: Ateliê do Artista, alegoria real de 7 anos da minha vida artística e moral. Esse quadro também é muito famoso, o Ateliê do Artista, do Courbet. Vejam a ele de novo, ele está sentado em frente a uma tela, de novo com a sua barba preta, a sua barba pontiaguda, e ele está pintando uma paisagem, né? Isso é uma coisa importante. Ele está pintando uma paisagem e não uma grande pintura de história, e não uma grande pintura que está falando sobre o Napoleão Bonaparte, ou que está falando sobre o nascimento da Vênus, vocês lembram? Eu mostrei na aula anterior, ou que está falando sobre algum momento da vida de Cristo. Ele está pintando uma paisagem. E uma paisagem, nesse momento, era considerada como uma coisa menor, mas não para o Courbet, né? O ateliê dele está consagrado à pintura de paisagem, de tal maneira que atrás aqui da tela tem um cara que poderia muito bem ser um modelo para um Cristo crucificado, e ele está ignorando. E atrás dele tem uma mulher nua, e o ensino da pintura acadêmica se dava por meio do estudo de modelos nus e nuas. Ele está virando as costas para modelo nua. Ele está ignorando o cara que poderia estar posando como um Cristo na cruz. Ele está pintando uma paisagem. E quem é que está olhando para a paisagem? É uma criança. Não é um conhecedor que conhece os temas da mitologia, um especialista em pintura. Não, é uma criança, né? Uma criança pode reconhecer uma paisagem. E o Courbet queria fazer uma pintura que pudesse ser olhada e compreendida pelos olhos de uma criança. Ou seja, sem necessitar de um background prévio, sem necessitar de um conhecimento erudito que antecedesse o contato da pessoa com a obra de arte. Então é interessante a gente notar, ao fazer isso, o Courbet está dizendo que o tipo de arte que ele está propondo e promovendo, né, porque ele não era o único, mas que ele está defendendo, é essa arte que não necessita de nenhum pré-requisito para ser apreciada. E mais ainda, nessa pintura ele mostra que o próprio ateliê do artista, onde acontece a criação, é um tema digno de ser pintado. Então o Courbet vai olhar de cima para baixo para o Marchand dele, porque ele enxerga a realidade de um jeito que o Marchand é incapaz. Ele é o artista, ele é o sujeito especial. Só que, diferentemente do artista do passado, o artista pós-Courbet já não tem mais um lugar tão bem definido na divisão social do trabalho. Do cervejeiro espera-se cervejas. Do sapateiro espera-se sapatos. Eu estou usando esse exemplo do cervejeiro e do sapateiro porque é um exemplo dado pelo Adam Smith, hein, gente? Quando ele descreve lá o equilíbrio que é dado no mercado, etc. Mas, bom, do cervejeiro se espera cervejas, do sapateiro se espera sapato. Do artista pós-Courbet, a gente não sabe muito bem mais o que esperar. E quando a gente chegar para valer na arte moderna, especialmente ali nas décadas finais do século XIX, o que se espera é uma coisa nova. Você não sabe o que vai ser essa coisa nova, mas tem uma espécie de devir esperado. E talvez essa seja uma das grandes questões que está por trás do que a gente chama de arte moderna e mesmo depois de contemporânea. Mas tem uma coisa, como é que você cria mercado para o novo? Isso é uma questão importante, porque o público não necessariamente vai estar preparado para isso. Como é que você cria uma demanda para essa oferta que, diferentemente do caso do Bouguereau, é um devir? Porque ali o Bouguereau, a gente viu no primeiro slide,
que ele atribuía a uma certa decadência da produção dele a expectativa do mercado. O Bouguereau é, como eu falei, né, sempre tomando cuidado com o termo, mas é, como eu falei, um artista acadêmico. Ele está muito longe do que a gente chama de arte moderna. Agora, os artistas que vão vir no caminho do Courbet, eles vão produzir uma coisa que é diferente daquilo que o Bouguereau produzia. Por isso, a relação deles com o mercado vai ser outra também, o que não necessariamente implica em uma associação direta entre liberdade de criação e liberdade de mercado.